Eu sou a Bia Ribeiro, produtora executiva e sócia fundadora da Humanize Produções, um negócio social que atua na cultura como uma ferramenta de transformação social desde 2011. Esse nosso encontro aqui hoje é uma videoaula que vai falar sobre a cultura no coração dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as políticas de desenvolvimento. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que vai ficar disponível aqui também por meio de link, juntamente com a bibliografia que será também disponibilizada. Então, vamos a isso? Esse nosso encontro hoje tem o objetivo de explorar de que modo nós podemos integrar os objetivos de desenvolvimento sustentável no fazer cultura, pensando na cultura justamente como uma ferramenta de transformação social. A Comissão Nacional da Unesco fez uma afirmação com a qual nós, aqui na Humanize, nos identificamos muito, que é a de que nenhum desenvolvimento poderá ser sustentável se excluir a cultura. À medida que a cultura é aquilo que nós somos e o que molda a nossa identidade, é fundamental colocar a cultura no coração das políticas de desenvolvimento e é a única forma de garantir um desenvolvimento que será centrado no ser humano de forma inclusiva e equitativa. E para a gente pensar no desenvolvimento sustentável e nos ODS, a gente precisa primeiro conceitualizar o que é desenvolvimento sustentável. E aqui nós nos apoiamos muito num conceito que foi trazido em 1987 pelo relatório Brundtland, que afirma que o desenvolvimento sustentável é aquele que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Ou seja, não tem planeta B. O nosso desenvolvimento hoje, aqui, ele não pode acontecer de tal forma que ele acabe com os nossos recursos naturais, econômicos e sociais, e que isso comprometa as gerações futuras. Isso não é sustentável. Então, para evitar que isso aconteça, em 2015, os países signatários da Agenda 2030, que é esse documento em que foram firmados 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e as suas 169 metas que estão a eles atreladas. Esses ODS são, segundo Ban Ki-moon, que era então secretário da ONU, eles são a nossa visão comum para a humanidade e um contrato social entre os líderes mundiais e os povos. Ou seja, transformar essa realidade, ela é essencialmente uma responsabilidade, sim, do governo, né, dos governos dos países, mas também da sociedade como um todo. Afinal, esses governos estão lá nos representando enquanto cidadãos. Então, para que funcione essa agenda de 2030, essa agenda global, é preciso estabelecer novas parcerias e fortificar a solidariedade internacional. Essa Agenda 2030, segundo o atual secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, essa Agenda 2030 ela é a nossa declaração global de interdependência. E ela é um plano para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Ela visa fortalecer a paz universal com mais liberdade e reconhece que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. O plano de implementação, ele visa que todos os países e todas as partes interessadas atuem em parceria colaborativa. Por isso que é tão necessário a tomada de medidas ousadas e transformadoras que são urgentemente necessárias para direcionar o mundo para um caminho sustentável e resiliente. E a cultura é o cerne criativo do ser humano. Então, nós, enquanto fazedores culturais, precisamos pensar como a cultura pode colaborar para o ODS, para os ODS, e
que relevância temos nós, enquanto agentes culturais, na nossa parcela de contribuição para alcançar esses objetivos. Então, antes de tudo, a gente precisa olhar para esses objetivos, reconhecê-los, conhecê-los e nos familiarizarmos com eles. E, a partir disso, entender de que maneira a nossa proposta de atuação cultural pode colaborar para o alcance desses objetivos. Alguns deles, enfim, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como a cultura pode colaborar para o alcance dos ODS. Então, estão aí os 17 objetivos, eles são bastante abrangentes. Como eu falei, para além dos 17, nós temos aí 169 metas que estão diretamente atreladas, e claro que são objetivos, na mesma medida que são bastante amplos, são também difíceis de mensurar de que forma e quanto nós efetivamente conseguimos contribuir para eles. E é por isso que esse nosso encontro aqui hoje, ele propõe esse pensamento de como a cultura pode colaborar, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Acho que é muito importante a gente, antes de tudo, reconhecer que a cultura, a preservação, a promoção da cultura, ela tem fins em si mesmas, né? Há uma tendência global de desdobrar a importância da cultura em 3 níveis. Ela é entendida como uma ferramenta de desenvolvimento econômico, ela é vista também como uma alavanca para a transformação social e, como eu falei, ela é reconhecida como um valor em si mesma. Então, por essas razões, né, como eu elenquei aqui, a cultura e o fazer cultural, de uma forma geral, ela contribui para muitos dos ODS. Se nós pensarmos aqui, por exemplo, em cidades seguras e sustentáveis, e de que forma nós, né, culturalmente, nos relacionamos com a nossa cidade, com o ambiente onde nós estamos inseridos, com trabalho decente, crescimento econômico, de que forma as atividades que são desenvolvidas no espectro cultural podem colaborar para isso, ou para a redução das desigualdades, para a preservação do meio ambiente, a maneira como a gente lida, né, com o espaço onde nós estamos inseridos, sejam eles espaços urbanos ou rurais, as florestas, enfim, a promoção da igualdade de gênero, a promoção de sociedades mais pacíficas e inclusivas. Vejam aí quantos pontos de interseção nós podemos ter entre a cultura e esses objetivos que são esses compromissos com os quais nós assumimos essa vontade de realizar. Então, o entendimento é de que a cultura ela serve, em grande medida, como suporte para que esses múltiplos atores que participam desse ecossistema empreendedor da indústria criativa e cultural, que é composto por artistas, por companhias, por cooperativas, por produtores, mas também por governos, por fundações, organizações não governamentais e governamentais, ou seja, todos esses atores desse ecossistema possam desenvolver as suas atividades, mas também possam manifestar as mais diversas formas de expressão. Então, tendo isso em mente, como levar isso da teoria à prática? Então, a nossa proposta aqui é de, primeiramente, empreender na cultura para o desenvolvimento, compreender que isso exige, antes de tudo, que a gente reconheça que a cultura é um direito, tanto quanto a arte é também um trabalho. Então, veja aí como essa cultura e o entendimento dela como sendo um direito e a arte sendo um trabalho pode ter muitas frentes de ação possíveis de colaboração para os ODS. Nós aqui na Humanize temos como metodologia ter os ODS como norteadores dos projetos que são desenvolvidos, porque nós já, por experiência, ao longo desses mais de 10 anos, entendemos que esses projetos, tendo os ODS como norteadores, reverberam em participações multissetoriais, ou seja, a gente tem uma participação de diversos entes e entidades
nesse fazer cultural, que acabam colaborando para os projetos que visam partilha de conhecimento, de tecnologia, de aporte de recursos financeiros, reforço, apoio à capacitação, que promovem o desenvolvimento, a inclusão, a transferência e difusão de tecnologia social, econômica e ambientalmente corretas. Eu trago aqui nesse slide uma sigla, um acrônimo de 3 palavras em inglês, o ESG, que é o Environmental, Social and Governance. Essa sigla fica aqui a referência para quem está preocupado em, principalmente, aporte de recursos financeiros, em desenvolvimento sustentável, em como essas 3 palavras, meio ambiente, aspecto social e governança, estão cada vez mais arraigados na cultura e nas políticas de investimento das grandes empresas. Então, fiquem ligados nessa sigla, e ela, por si só, é um conceito interessante que vale uma segunda videoaula. Seguindo aqui no nosso conceito de ODS, e trazendo isso à prática, eu selecionei 3 cases, 3 projetos artístico-culturais que foram realizados aqui pela Humanize, que fortalecem o desenvolvimento humano e provocam impactos positivos na sociedade. E eu vou dar aqui uma pincelada em cada um desses 3 cases, e depois eu vou voltar para os ODSs, com os quais eles estão relacionados, e a gente entender como é que essa relação se deu na prática. O primeiro deles é o Palhacentar a Terra. É um projeto que se propôs a oferecer atividades circenses em locais em que havia pouco ou nenhum aparelho cultural disponível, em comunidades em situação de vulnerabilidade. Foi uma parceria realizada com os Palhaços Sem Fronteiras, que criaram um espetáculo circense chamado Cromossomos, e a solução proposta pelo projeto foi levar esse espetáculo para uma circulação em assentamentos, escolas, jornada universitária, galpão, praças, em diversas regiões do estado de São Paulo, por 9 municípios. Esse é um projeto que foi ganhador do PROAC Prêmio Circo em 2017, e cujas atividades atenderam aproximadamente 2.400 pessoas, entre crianças, adultos e idosos, justamente em locais em que não havia acesso às produções culturais. O segundo exemplo que eu trago aqui de projetos culturais que estão vinculados com os ODS é o Caranguejo do Mangue. O Caranguejo do Mangue, ele é um projeto que se propôs a retratar os 10 anos de um ponto de cultura chamado Arte no Dique, que fica situado em Santos, numa comunidade de palafitas, e o objetivo era justamente destacar a relevância desse ponto de cultura para a comunidade onde ele está inserido. Então, a nossa proposta de solução para esse problema foi a criação desse longa-metragem, que se utilizou de técnicas de vídeo participativo, ou seja, fez uma imersão dentro dessa comunidade, que recebe as atividades propostas pelo Ponto de Cultura Arte no Dique, onde foi feita uma pesquisa, recolhidos relatos e números dentro da comunidade de como essas ações tiveram um impacto positivo. A partir dessa pesquisa, foi criada uma dramaturgia em que essas histórias foram sendo vinculadas dentro de um roteiro ficcional. Foi feito um casting dentro da comunidade e selecionados os moradores que atuariam dentro desse filme, representando a própria história da comunidade, e foi feito também uma preparação de elenco com essas pessoas selecionadas. O resultado desse projeto foi um longa-metragem que foi exibido em diversas salas de cinema, como o Cine Sabesp, o Cine Sesc, o Roxy em Santos, e que circulou também por festivais e mostras culturais. Além do filme em si, foram produzidos 2 videoclipes, foi realizado um intercâmbio dos jovens que faziam as atividades de percussão na escola
com a Escola Criativa do Olodum, em Salvador, e esses jovens tocaram junto com os alunos da Escola Criativa do Olodum no Carnaval de Salvador, e foi um projeto muito rico culturalmente e cujo impacto na comunidade foi bastante visível. E, por último, um terceiro exemplo de projetos que integraram os ODS ao seu fazer cultural, eu trago o Floresta dos Mistérios, que é um espetáculo de teatro infantil que já desde a sua criação, sua concepção, propunha a reflexão acerca da construção de um espaço social coletivo que fosse inclusivo, acessível e ambientalmente responsável. Ou seja, desde o Marco Zero, ele é um projeto que já se apoia naqueles 3 mesmos pilares que nós identificamos ali atrás como sendo os pilares fundamentais do desenvolvimento sustentável, ambiental, social e econômico. Ou seja, a nossa solução dentro desse projeto do Floresta dos Mistérios foi promover um teatro a partir de princípios de cidadania inclusiva, que incentivasse a participação laboral e social das pessoas com deficiência ou incapacidade. Então, nós tivemos pessoas integrando o elenco que tinham essas questões dentro da sua dinâmica individual, e o resultado foi um espetáculo, como eu disse, pensado de maneira inclusiva e acessível, que realizou uma temporada de 18 apresentações e cujo texto e as músicas, além de serem autorais, tinham também questões de acessibilidade no sentido de que continham em si o texto e as músicas questões, por exemplo, de audiodescrição. Então, uma pessoa com baixa visão ou com deficiência visual podia, através do texto dado pelos atores, entender a dinâmica daquilo que estava colocado no palco, ou seja, o texto funcionava como audiodescrição. Além disso, os personagens, tanto os atores quanto os bonecos, falavam o texto em libras. Então, havia um personagem que era deficiente auditivo e se comunicava em libras. Então, quando esse personagem estava em cena, o intérprete de libras traduzia o que o personagem em libras dizia de uma maneira fluida dentro da dramaturgia. E, da mesma forma, quando o texto era dado em português, o intérprete de libras, que era um personagem dentro do espetáculo, também fazia a tradução simultânea. Tudo de maneira integrada, sem que esse personagem atuado, né, pelo intérprete de libras fosse colocado ao lado, como uma figura acessória. Não, ele era integrado no espetáculo. Além disso, a escolha, o processo de seleção do local onde essa temporada iria se dar, foi crucial que ele tivesse esse espaço, condições de acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção ou com alguma deficiência nesse sentido. E essa temporada de 18 apresentações, ela acabou atingindo um público de mais de 2.000 espectadores, e foi produzido também vídeos com os participantes que nos ajudaram no processo de pesquisa. Então, pessoas que tinham síndrome de Down, autismo, deficiências de locomoção, e que, com os seus relatos, nos ajudaram a pensar, a partir do seu próprio olhar, o que seria inclusão, o que seria um espetáculo acessível e inclusivo. Ainda como um produto desse projeto, foi realizado o Pequeno Guia da Empatia, que é um documento dirigido para os educadores, tanto da educação formal nas escolas, quanto das ONGs e das entidades que atuam com as crianças, quanto para os educadores e os pais em casa, com propostas de atividades inclusivas, que promovem essa desmistificação e que promovem também atividades que sejam lúdicas e, ao mesmo tempo, que gerem empatia naqueles que estão ali passando pelo processo pedagógico e também pelos próprios educadores. Então, tendo falado um pouquinho sobre a nossa experiência desses 3 projetos, né, dentre os inúmeros que nós já realizamos debaixo aqui do guarda-chuva da Humanize,
sempre dentro desse escopo de que sejam projetos que fortaleçam o desenvolvimento humano e que provoquem impactos positivos na sociedade, eu trago aqui para vocês alguns dos ODSs que nos nortearam dentro dessa proposta cultural. Então, por exemplo, o ODS 3, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos em todas as idades. Quando nós falamos de trazer projetos culturais para locais com pouco acesso ou que falem da importância de se ter inclusão, de haver acessibilidade, de que não deve haver preconceito por conta de deficiências, né? Que as nossas forças também estão naquilo que são os nossos diferenciais, né? Essa, por exemplo, é uma proposta da dramaturgia do Floresta dos Mistérios, em que as deficiências dos personagens, na verdade, foram traduzidas em forças dentro desse escopo dramatúrgico. Então, por exemplo, a personagem que tem deficiência auditiva, ela acaba não sofrendo a influência da outra personagem, que era a sereia Yara, com o seu canto que enfeitiça. Então, a sua deficiência auditiva acaba por se transformar numa potencialidade. Então, pequenas ações nesse sentido de promoção do bem-estar são ações olhando para o alcance desses ODS, como, por exemplo, aqui o ODS 3, ou então o ODS 4, de assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas, também é algo que nós nos propomos a realizar com a produção do Pequeno Guia da Empatia, com uma proposta pedagógica levada para os educadores, de forma que eles possam trazer dentro das suas atividades essa educação inclusiva e equitativa. Isso também pode ser considerado como uma ação que colabora, que contribui para a redução da desigualdade dentro dos países. Quando a gente leva, por exemplo, um espetáculo como o Palhacentar para assentamentos, para regiões rurais, onde sequer há aparelhos culturais de teatro ou outros espaços onde essas apresentações possam ser realizadas, quando nós concebemos um espaço cênico alternativo, quando a gente se propõe a levar essas atrações para lugares onde há carência, a gente está falando de redução de desigualdade dentro do nosso próprio país, para que essa produção cultural não fique limitada apenas aos grandes centros urbanos, que a gente consiga levar para a população que está fora daquele espaço também essa produção cultural. E isso, então, é um contributo do projeto para o ODS 10, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Assim como, da mesma maneira, é um contributo para tornar as cidades e os assentamentos humanos mais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. E todos esses projetos, de uma maneira geral, eles também estão vinculados ao ODS 17, no sentido de que ele é um objetivo de estabelecer parcerias para a implementação desses objetivos. Quando nós nos relacionamos com esses atores desse ambiente cultural, sejam eles os artistas, sejam eles as secretarias de cultura, sejam eles os mecenas, os financiadores para os projetos, ou os produtores que estão por trás, os dramaturgos, as pessoas que concebem, curam essas ideias e conseguem trazê-las do papel para a realidade, nós estamos falando aqui do nosso contributo como agentes culturais para a implementação de parcerias visando o alcance desses objetivos. Então, eu espero que com essa pequena apresentação eu tenha conseguido jogar um pouquinho de luz e trazer para vocês o que são esses objetivos do desenvolvimento sustentável e esclarecer, de alguma maneira, a forma como eles estão, a cultura está no coração dos ODS, e eu deixo aqui os meus contatos para quem quiser me contactar, tirar dúvidas, enfim, e deixo também, como eu falei,
aqui a lista com a bibliografia, uma bibliografia básica sobre os ODS, sobre a cultura e os ODS, e espero que eu tenha podido colaborar com vocês para esse tema. Muito obrigada.